Hoje eu quero falar sobre 2 dicas, pega isso, 2 dicas que mudaram a minha vida. Mas o que aconteceu? Eu tava numa crise na minha vida, talvez uma crise dos 20, talvez uma crise de ansiedade, talvez uma crise de identidade com certeza, mas uma crise, enfim. Onde eu tava divagando pelo YouTube e tal, procurando coisas de autoajuda e tudo mais, e apareceu um vídeo do canal de um cara daqui de uma pessoa, que é Life of Ribeiro. Eu só vi esse vídeo dele, que era algumas coisas que você precisa saber antes dos 30 anos e tudo mais. E aí esse vídeo apareceu pra mim, né? Coisas pra saber antes dos 30 anos. E eu pensei, bom, eu tenho 22. Daqui a pouco, né, uns 8 aninhos aí, eu tô fazendo 30. Não estou perto, mas também já tô no caminho, né? Como se eu tivesse, eu vou viajar pra Curitiba e aparecer um vídeo do que fazer em Curitiba. Eu vou pra pegar a dica, né? Quando eu chegar lá, eu já vou saber o que fazer, pelo menos. E aí, nesse vídeo, ele falou sobre 2 coisas. Uma pro lado financeiro e outra pro lado mais psicológico, né? Mais de autoconhecimento e tudo mais. E a primeira foi o quê? Não lembro ao certo, mas o que eu entendo é que nos seus 20 anos, né? Nessa década que você vai viver, você provavelmente pode tender a fazer um rombo fiscal e financeiro na sua vida muito grande. E você vai aprender muito com isso. E eu olhei pra minha situação e falei, rapaz, o pior que já aconteceu isso comigo. Está acontecendo, porque deixa eu te contar uma historinha. O Filipinho aqui trabalha com vídeo, né? Eu trabalho com vídeo, temos clientes que, enfim. E ano passado eu tava com 2 clientes. 2, meu Jesus? 2 clientes e um estágio. 2 clientes e um estágio. E aí, minha faculdade é integral. E eu pensei, puta que pariu, velho. Eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que voltar, tenho que fazer minhas coisas do estágio, tenho que editar vídeo pras outras 2 empresas e tudo mais. E não tava uma carga muito pesada pra mim, e principalmente porque eu ia pra faculdade e não conseguia trabalhar lá muitas vezes, né? Porque tinha 2 vezes na semana, mais ou menos, que eu tinha dias integrais 2 vezes na semana, em alguns períodos no período passado. Então era meio complicado pra mim, né? Porque nesses dias eu não conseguia usar meu computador. E aí, às vezes, eu mandava a demanda pro cliente, ele pedia alguma alteração, eu não conseguia alterar. E eu ficava naquele rush, né? Porque como eu trabalho com contrato, o cara pode fechar meu contrato e ponto final. Eu não sou CLT, eu não sou PJ direito, né? PJ mais ou menos, mas tu sabe, tipo, como é vulnerável essa forma de trabalho. Por isso que o CLT é tão bom, tá, gente? A gente tem que lutar por essa porra, tá certo? Voltando. E aí eu decidi, gente, comprar um notebook. Sendo que eu pensei, porra, eu não vou comprar um Acer Aspire Nitro 5, sei lá. Porque, primeiro, que ele é pesado. Segundo, que ele não tem uma tela muito boa para correção de cor. E uma coisa que eu gosto no vídeo é a correção da cor, né? O color grading, é a criação do look do vídeo e tudo mais. Que é uma coisa que eu venho estudando há um bom tempinho já. Não sou expert em coisa do tipo, mas eu já tenho um nível muito bom. E eu queria um computador que tivesse isso. E aí eu pensei, pô, o MacBook M1, né? Usar Apple, já uso Apple e já tudo mais. Sendo que aí eu pensei, poxa, mas o MacBook M1 só tem 8 GB de RAM, né? E aí se eu for comprar um de 16 GB, quem vendia na época só tinha o MacBook M3 Pro de 16 GB. Aí eu falei, gente, eu posso gastar R$6.000 no M1, ou eu posso gastar 16.500 num de 18 GB. Adivinha qual é o que eu escolho pra mim pra comprar? E aí eu gastei uma porra do preço de uma moto no computador, velho. E aí eu não tinha noção sobre essa coisa, tá ligado? Porque naquela época eu tava ganhando até que legal, sabe? Mas quando eu tava na 3ª parcela e eu falei, eita, que doideira, né? É um computador caro, eu não vou levar ele pra faculdade de ônibus. Eu não comprei pra mobilidade, não foi? Eu não comprei pra mobilidade. Tu lembra que eu falei que eu comprei pela mobilidade? Eita, se eu tivesse mobilidade, eu podia ir e voltar de moto, né? Mas eu não tenho uma moto, porque o valor de uma moto eu comprei no computador. Gente, que doideira! E aí, meu irmão, quando eu percebi que eu já tava no buraco de que eu comprei uma porra de uma moto no computador, minha vida acabou durante um ano. Ele vai acabar a última parcela mês que vem. Meu irmão, olha a cagada que eu me meti, velho. E aí, realmente, né, depois dessa cagada financeira, puta que pariu, o dinheiro tem outro valor pra mim, sabe? Mesmo quando eu tava no passado, tipo, quando eu morava sozinho, eu percebi o valor do dinheiro, como ele era caro, né? E escasso também. Quando eu vim morar aqui em Campina Grande com os meus pais, que sobrou muito mais dinheiro, eu ainda gastava muito, mas quando eu fiz esse gasto, gente, vocês não têm ideia de como minha mente mudou. Não recomendo você se lascar, financeiramente falando, mas é uma experiência. E eu acho que cria casca na gente. Então eu terminei de pagar, tô conseguindo pagar isso. Foi minha primeira conquista na vida, que eu comecei a pensar, porra, eu poderia ter juntado esse dinheiro pra ir fazer um intercâmbio, né? Que era meu sonho fazer um intercâmbio, né? Mas não vamos falar sobre isso, não, senão arrependimento bate. Mas eu não vivo de arrependimento, né?
Aconteceu isso, aprendi com isso, tenho um computador maravilhoso, edito maravilhosamente nele, não se pagou ainda pelos meus trabalhos, mas ele vai se pagar porque eu tô num projeto aí. Enfim, mas é isso que eu queria falar. Um rombo financeiro nessa idade da gente ajuda muito a gente a melhorar a nossa forma e a nossa relação com o dinheiro. Você aprende a ser muito mais responsável com o gasto, com a organização de pra onde seu dinheiro vai, pra onde ele vem, como você começa a pensar em juntar dinheiro, tá ligado? Porque, tipo, você começa a perceber que como ele é caro e é difícil de conseguir essa porra, então juntar acaba sendo uma necessidade, né? Porque você quer não passar uma necessidade. Tu percebe? Então sua lógica realmente dá um flip, assim, depois que você entra numa enrascada financeira. Não é legal, mas a gente aprende e também, gente, não vamos se meter na enrascada financeira de perder tudo, né? Calma lá, eu não perdi tudo na minha vida, não. Eu só comprei uma coisa muito cara e aprendi com isso. Tô incentivando ninguém aqui a, sei lá, jogar no tigrinho e perder a casa. Não faça isso. E a segunda dica que mudou a minha vida, assim, estratosférico, e essa é a dica mais importante da minha vida. Eu vou deixar até o celular aqui. Foi, gente, a de... O seguinte, uma coisa essencial para uma pessoa de 30 anos, né, e um adulto bem formado, era ela ser uma pessoa funcional, né, com sentimentos funcionais, com pensamentos funcionais. Tipo assim, ser uma pessoa saudável, tranquila de lidar, tranquila com frustração, uma pessoa que sabe tolerar frustração, uma pessoa que tá tranquila para entrar num relacionamento, que sabe lidar com adversidades, né? Que sabe lidar com as coisas, né? Tipo, não tem... Enfim, essa situação em relação com a vida e com dificuldades da vida. E aí eu falei, porra, é verdade. E eu tava numa época muito fodida da minha cabeça em várias questões. E eu sempre tive essa agonia de nunca me entender, sabe? E quando eu vi essa porra dessa dica, eu falei, véi, acabou. É agora que eu vou procurar um psicólogo. E eu já tinha procurado psicólogo. Passei por três psicólogos antes. E assim, tinham sido experiências legais e tudo mais, mas eu sabia que faltava alguma coisa, sabe? E aí, quando eu vi esse vídeo, foi um pontapé na minha vida que falou, boy, para e vai atrás de um psicólogo agora. E aí eu fui. O primeiro que eu fui, depois que eu voltei a procurar sobre, foi um psicanalista. Aí foi o dinheiro mais fela da puta que eu gastei. Porque foi uma sessão de R$ 120. Eu comecei a falar. E eu tenho um problema com concentração, com tudo mais, né? E aí ele falou, não, é uma abordagem livre, você vai falar o que você quiser. Eu tinha muita coisa pra falar. Assim, quando ele falou que eu podia falar o que eu quisesse, eu não sabia o que eu falar. Eu falei, moço, tu pode me dar tu pode me perguntar só uma coisinha pra ter só esse foco aqui? Porque se tu me deixar sem foco, eu vou falar tanta coisa que eu vou me perder. E aí eu falei eu não cheguei a falar tanta coisa. Porque ele não me deu um foco, e ele não podia me dar foco, que eu simplesmente não consegui sair do canto. Eu fiquei, tipo, eu tentava falar e não saía nada, porque eu não sabia pra onde eu queria ir, tá ligado? E talvez isso seja alguma coisa, né, na abordagem aí do psicanalista, ou do seu psicanalista, talvez isso possa ser alguma coisa, né? Mas pra mim foi um dinheiro muito mal gasto, porque eu não entendi porra nenhuma. E o bicho falava numa linguagem que eu não entendia nada. E depois de eu falar, o bicho começou a falar, não, porque eu não sei, na verdade eu não sei nem falar o que é que ele falou, porque eu não entendi o que ele falou, porra. Eu não lembro do que ele falou, porque foram palavras que batiam assim na minha cabeça e ricocheteavam assim no meu cérebro, falando, meu Deus do céu, o que é que ele tá falando, hein? Eu paguei R$ 120 pra ter 1 hora sem entender nada. Foi uma experiência. E aí eu fui atrás do meu psicólogo que eu tô hoje e minha vida mudou assim, porque eu comecei um processo de cura, né? Um processo de que eu tava atrás há tanto tempo, tipo, desde uns 15 anos de idade, mais ou menos, que eu buscava viver isso que eu tô vivendo hoje, tá ligado? E aí, finalmente, com esse vídeo, com esse conselho, com esse palm start na minha cabeça, que eu comecei a mudar. E aí eu já tô, 8 meses no psicólogo. Nesse psicólogo, indo com frequência, porque eu já passei por outros, enfim, são algumas experiências que posso ser trazer depois. Tá sendo uma coisa incrível na minha vida, porque eu tô me sentindo um outro Felipe, assim, né? Cada dia que se passa, eu vou evoluindo, assim. E é uma loucura, pô, na cabeça do cara. É uma loucura, porque... E loucura no sentido bom, né? Loucura de tipo, caraca, é muita coisa acontecendo, é muito massa. Porque você vai vendo que você tá evoluindo, cara. E eu queria muito essa evolução, cara. Eu queria muito saber sobre mim, cara. Eu queria muito me entender, velho. E eu acho que é isso, velho. São duas coisas que mexeram muito comigo e que estão influenciando muito minha vida agora. E, sei lá, groundbreaking, assim, na minha vida foram essas duas coisas. Primeiro foi viver um rombo financeiro pra me ligar nessa minha relação com o dinheiro. E essa de buscar um psicólogo. E aí, beleza, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que fazem terapia com chat GPT. Ô, Fofura, vem cá. Vamos começar um canal de papo sério. Vem cá, vem comigo. Vem cá. Tu acha que é normal a pessoa entregar o seu psicológico e a responsabilidade psicológica da sua vida na porra de uma máquina? E uma máquina que não é só uma máquina, né? Toda máquina tem um contexto. É um contexto de uma máquina que é de uma empresa dos Estados Unidos,
que é de uma empresa, que é de um país que espiona outros países, que é de uma empresa que retém dados de outras pessoas, de outros países. Meu irmão, tu não tá fazendo uma terapia. Tu tá dando teus dados pra uma caceta. E se eu não me engano também, peraí, deixa eu só confirmar essa informação. Só confirmar, porque quando a gente confirma, a gente tem propriedade pra falar, né? Então vamos lá, pera ainda. Ó, o Globo vai dar uma mídia burguesa. A empresa do ChatGPT, a OpenAI, fecha um contrato de 200 milhões pra colocar IA no serviço do exército americano. Ou seja, você tá dando seus dados pra uma empresa que fecha contrato com o exército dos Estados Unidos. Ô seu filho de uma... Ô fofurinha. Ô fofurinha. Tu quer dar teus dados pra o exército dos Estados Unidos? Tu quer? Tu confia na galera? Vamos só fazer essa reflexão, né? Ele é formado em psicologia, o robô é formado em psicologia. O robô tem raciocínio lógico e humano pra te entender da tua complexidade e subjetividade. Vem cá. Então, para. Se você faz essa caceta, para, pelo amor de Deus. Por favor, para, meu amor, para. Isso não é uma pessoa, isso não é um psicólogo, isso não é uma coisa boa pra você, tá certo? Eu só recomendo que você faça esse processo se você tiver num nível de indigência monetária, né? Vamos lá. Tipo, tu tá muito liso, extremamente liso, lisoboide no máximo, assim, e tu não consegue pagar um psicólogo por mês, que realmente é um valor caro. Caro não, né? Porque é uma pessoa e é um serviço, né? Que ela se disponibiliza ali pra você. Então, lembra disso. Mas, velho, de todos os meus psicólogos, nesses 4 que eu já passei pela minha vida, todos entendiam a minha realidade e fizeram valores adequados para minha realidade. Então, será que não tem um psicólogo humano que possa te ajudar? Que possa fazer um valor social para você, que possa fazer um combo mais legal e interessante para você? Porra, não, mas vai acabar com eu não sei o quê. Meu irmão, não vai acabar. O psicólogo, tu vai passar por um processo na sua vida que vai simplesmente te deixar mais tranquilo pra lidar com qualquer outra coisa, tá ligado? Às vezes tu gasta, sei lá, 250 conto no final de semana ou nos finais de semana do mês, mas se você pega essa porra desse dinheiro e você investe em ser uma pessoa funcional, uma pessoa que se entende bem, uma pessoa que seja tranquilo consigo mesma e com o seu redor, você vai ver que, na verdade, você não tá deixando de aproveitar o final de semana, você tá investindo em você, cara. Tu entende esta questão? Vá atrás de um psicólogo também, negão. Vamos atrás de um psicólogo. Vamos fazer essas pazes comigo. Vem, pega aqui na minha mão. Pega na minha mão. Bora? Bora também quebrar a carteira. Não faz isso não, velho. Puta que pariu, meu irmão. Mas assim, tu entende como é necessário a gente ir pro psicólogo, como é necessário a gente aprender sobre a gente, como é necessário a gente ler, como é necessário a gente ver filme, como é necessário a gente ler poesia. Poesia eu me passei um pouquinho, mas é necessário sim, tá? A ler letras das músicas, a entender as músicas, entender as coisas. Porque, velho, quando a gente consome a subjetividade do outro, quando a gente se expõe e deixa ser penetrado também pelas coisas ao nosso redor, a gente vai ter uma outra relação com a gente, tá ligado? É um exercício muito doideira. Principalmente quando a gente sai de um consumo viciado na tela e tudo do tipo assim, e vai pra outro tipo de mídia pra refletir sobre a gente. Porque uma coisa é você ver um vídeo do TikTok de uma psicóloga falando de uma coisa que você acha que é sua. E outra coisa é você ler concentrado um livro sobre uma parada, sei lá, de Freud, sei lá, velho. Ou algum livro que instigue a sua autopercepção, sabe? O seu autoconhecimento. É muito diferente. Aquele TikTok vai passar pela sua cabeça e vai embora. O livro vai matutar, ele vai ser devagar, você vai ser obrigado a pensar em alguma coisa. E aí você vai se pegar no ônibus vendo outra pessoa e fala, puta que pariu, eu vi isso aqui no livro, tá ligado? Ou então você começa a escrever também. Pronto, outra coisa que me ajudou bastante. Aí a gente vai pra uma terceira. Isso aqui virou um podcast, eu não tô nem aí. Não, mas deixa que eu falo isso aí em outro vídeo. Olha isso, vou falar em outro vídeo. Tá certo? A gente fica por aqui, que são com essas 2 dicas e esses 2 fatos que aconteceram na minha vida que mudaram bastante tudo, tá certo? Eu fico olhando pra cá porque aqui é o visor, aí quando eu tô assim o teto acabou, né? E aí eu não consigo abaixar mais minha cadeira. Enfim, tô passando por problemas técnicos, tá, gente? Mas o que importa é essa conversinha de café com vocês, né? Acho muito legal, acho muito bacana. Tomara que tenha alguém do outro lado. Se não tiver, também fica só um registro pra quando o planeta acabar e se ainda tiver o server do YouTube, algum alienígena ver, né? Alguma raça do futuro, quem sabe. Até a próxima. Se você gostou do que eu falei, se você concorda, se você discorda, se você quer escrever alguma parada aqui nos comentários, por favor, deixa, porque a troca de ideias também é interessante. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem na descrição. Se você gostou do vídeo, você dá um like, você que se inscreve no meu canal e você pode compartilhar com seu amigo e falar assim, meu irmão, tu já se lascou financeiramente? Tu já começou a ter psicólogo, né? Eu acho que tu deveria começar o psicólogo. Olha esse garoto como ele é legal falando, né? E aí a gente cria esse laço maravilhoso, tá certo? Bom, tchau, um beijo e foi muito prazeroso ter essa conversa com você, tá certo? Um beijito.